Rascunho 103. Resolver a equação exponencial com variável no expoente e na base, ou seja, uma equação transcendental. Recordemos que uma equação transcendental é aquela que envolve funções não algébricas, como exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. De forma que a incógnita não pode ser isolada por operações algébricas simples. Resolver no conjunto dos números reais a equação 2 vezes x elevado a 2x é igual a 1. Como podemos verificar, no primeiro membro da equação temos uma função exponencial, e no segundo membro, a unidade. Na janela do GeoGebra que anexamos, podemos visualizar o gráfico correspondente ao primeiro membro da equação, ou seja, 2 vezes x elevado a 2x. É evidente que quando passamos da função f de x para a equação dada, o que passamos a ter na janela do GeoGebra é a interseção do gráfico da função f de x com a reta horizontal de ordenada igual à unidade, e que corresponde ao segundo membro da equação. Para que possamos falar em soluções reais, precisamos de garantir que todas as expressões envolvidas façam sentido no conjunto dos números reais. Por definição, uma função exponencial, a elevado a x, exige que a base, a, seja um número real positivo e diferente de 1. Como a base, a, é sempre positiva, e a exponenciação envolve a multiplicação dessa base por ela mesma, um número, x, de vezes, o resultado será sempre positivo. Assim, o contradomínio da função exponencial é o conjunto dos números reais positivos, R+, ou seja, todos os números reais estritamente maiores que zero. Pelo que no plano cartesiano, o gráfico da função exponencial nunca toca ou cruza o eixo dos x, onde os valores são iguais a zero. E nunca ocupam os quadrantes 3 ou 4, aonde se localizariam os valores negativos da função. Aqui podemos recordar os gráficos correspondentes às variantes da base, a. Uma decrescente para o valor de a, compreendido entre 0 e 1. E a outra crescente para o valor de a, maior do que 1. No nosso caso, a função exponencial é mais complexa, porque na base existe a variável x, pelo que a sua distribuição no plano já ocupa exclusivamente os quadrantes 1 ou 4, como veremos mais à frente. Vamos então simplificar a equação, de modo a isolarmos a função exponencial. Assim, começamos por dividir ambos os membros da equação por 2. E depois, transformamos o primeiro membro da equação numa potência de expoente 2, e extraindo a raiz quadrada, obtemos mais ou menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Na sequência do ponto de situação feita no slide anterior, a base, a, corresponde à variável, x, e se esta também é o expoente, então a função exponencial, x, elevado a x, está localizada no primeiro quadrante, isto é, x, elevado a x, é sempre positivo, pelo que ficamos apenas com a solução mais 1 sobre raiz quadrada de 2. Analisando o gráfico ao lado, podemos visualizar a traço cheio, a função exponencial, x, elevado a x, e a tracejado, a reta horizontal de ordenada igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2. Ou seja, temos um único valor para x, elevado a x, mas não necessariamente um único x. O que acontece é que a função x, elevado a x, não é injetiva no intervalo de 0 a mais infinito. Recordemos que numa função injetiva, a valores diferentes no domínio, correspondem sempre valores diferentes no contradomínio, ou seja graficamente, se nenhuma reta horizontal corta o gráfico em mais do que um ponto. O que não acontece no nosso caso, como podemos constatar no respectivo gráfico.
A reta horizontal de ordenada é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2, e que corresponde ao segundo membro da equação, interseta o gráfico da exponencial, x, elevado a x, em dois pontos. O que significa que a nossa equação não tem apenas uma solução, mas sim duas. Resumindo, a função exponencial, x, elevado a x, assume o valor 1 sobre a raiz quadrada de 2, para dois valores diferentes de x, como veremos a seguir, para x igual a 1 meio e para x igual a 1 quarto. Para podermos determinar as raízes da equação, 2 vezes x elevado a 2, x, é igual a 1, vamos recorrer aos logaritmos. O logaritmo serve para simplificar a estrutura, deixando de ser uma potência complicada e passando a ser o produto de um polinômio do primeiro grau em x, com o logaritmo de x. Aplicando o logaritmo a ambos os membros da equação, o logaritmo transforma a multiplicação numa soma. O logaritmo de uma potência é transformado na multiplicação do expoente pelo logaritmo da base. E o logaritmo de 1 é igual a 0. Considerando o primeiro membro da equação como sendo a função g de x, e sendo o segundo membro da equação o zero, o objetivo é calcular as raízes da função g. Assim, vamos estudar a função g de x, concretamente, o domínio, a monotonia, orientação da concavidade, extremos, limites e conclusão sobre as raízes. Recorrendo para isso, às primeira e segunda derivadas da função g de x. Aplicando as propriedades das derivadas, obtemos como primeira derivada da função g de x, a função g' de x, que é igual a 2 vezes logaritmo de x, mais 2. Porque o logaritmo de x só está definido para o conjunto dos números reais maiores do que 0, o domínio da função g de x é o mesmo. Os zeros da primeira derivada são os pontos críticos da função g de x, e nestes pontos, a função pode ter um máximo local, um mínimo local ou ponto de inflexão horizontal. A classificação é confirmada através do sinal da segunda derivada. No nosso caso, igualando a 0 a função g' de x, podemos confirmar que o gráfico interseta o eixo dos x, no ponto de abscissão sobre e, em que e é a base do logaritmo natural. Para valores de x menores do que 1 sobre e, a primeira derivada é negativa, pelo que a função g de x é decrescente. Enquanto, para valores de x maiores do que 1 sobre e, a primeira derivada é positiva, pelo que a função g de x é crescente. Assim, se para x igual a 1 sobre e, a primeira derivada passa de negativa a positiva, esse ponto na função g de x corresponde a um mínimo, que pode ser local ou absoluto. Caracterização esta que só pode ser feita conhecendo a segunda derivada. Como veremos a seguir, a segunda derivada é positiva em todo o domínio, pelo que o mínimo é absoluto. Substituindo o valor de x na função g, obtemos o valor mínimo da função. É negativo, e aproximadamente igual a 0,0426. Como o valor mínimo é negativo, e sabemos que, quando x tende para 0, a função g de x assume um valor positivo, igual a logaritmo de 2. E que quando x tende para mais infinito, a função g de x tende também para mais infinito. Então, a equação g de x
igual a 0, tem duas soluções reais positivas. Uma antes, de 1 sobre e, e outra depois. Aplicando as propriedades das derivadas, obtemos como segunda derivada da função g de x, a função g, duas linhas de x, igual a 2 sobre x. Podemos confirmar que g, duas linhas de x, assume valores positivos em todo o seu domínio. Não esqueçamos que x só pode assumir valores maiores do que 0. Recordando que, quando a segunda derivada é positiva, o gráfico da função g de x tem a concavidade virada para cima, o que é o nosso caso. E se pelo contrário, a segunda derivada é negativa, o gráfico da função g de x tem a concavidade virada para baixo. Por outro lado, a segunda derivada também nos fornece informações sobre o tipo do ponto crítico determinado na primeira derivada, que como vimos era um mínimo. Se g, duas linhas, de 1 sobre e, for positivo, o ponto crítico é um mínimo absoluto da função, o que é a nossa situação. Caso contrário, seria um mínimo local da função. Concluindo, podemos dizer que a segunda derivada permitiu classificar o ponto crítico e reforçar o raciocínio de que a função cruza o eixo dos x exatamente duas vezes, uma antes e outra depois do mínimo. Para calcularmos as raízes da função g de x, igualamos a 0 e isolamos a variável x. Contudo, depois de isolarmos a variável x, obtemos um produto entre dois fatores que contêm a variável x, em que um deles é um logaritmo. De modo a reduzirmos a complexidade da equação logarítmica, transformando-a numa equação exponencial ou algébrica, vamos fazer uma mudança de variável, substituindo x por 2 elevado a menos k. Deste modo, expressamos x como uma potência de base 2, porque a equação envolve o termo logaritmo natural de 2, o segundo membro. Substituindo e desenvolvendo a equação, esta envolve apenas k e potências de 2, que são fáceis de testar para valores inteiros. Substituindo e desenvolvendo a equação, obtemos k vezes 2 elevado a menos k é igual a 1/2. Começando a testar o k para o valor inteiro 1, o produto k vezes 2 elevado a menos k é igual a 1/2, o que confirma que é um valor solução desta equação. Substituindo o valor k por 1 na expressão da mudança de variável, obtemos x igual a 1/2. Prosseguindo o teste de k para o valor inteiro 2, o produto k vezes 2 elevado a menos k é também igual a 1/2, o que confirma que é também um valor solução desta equação. Substituindo o valor k por 2 na expressão da mudança de variável, obtemos x igual a 1/4. Se prosseguíssemos o teste de k para o valor inteiro 3, concluiríamos que não é um valor solução da equação, mas de qualquer modo era desnecessário continuar o teste, depois de determinarmos duas soluções, porque sabemos que a equação de partida tem apenas duas soluções. Vamos agora visualizar dinamicamente no GeoGebra a resolução desta equação exponencial com variável no expoente e na base. Iniciamos pela visualização do gráfico da função 2 vezes x elevado a 2, x, representativa do primeiro membro da equação, e a reta horizontal de ordenada igual a 1, e que corresponde ao segundo membro da equação. Se resolvermos a equação, isolando a função exponencial, obtemos apenas uma das soluções, porque na resolução consideramos a injetividade no intervalo de 0 a mais infinito, o que não é verdade.
A solução é então recorrermos aos logaritmos, para simplificar a estrutura da equação, e depois com uma mudança de variável, chegamos efetivamente às duas soluções da equação. O gráfico da segunda derivada tem dois ramos, mas só consideramos o ramo positivo porque, como constatamos, o contradomínio da função exponencial é o conjunto dos números reais positivos, R+, ou seja, todos os números reais estritamente maiores que zero. Deixamos aqui um resumo das propriedades das derivadas, esquematicamente, e separadamente, para a primeira e segunda derivadas, e esquematicamente mas em conjunto, para as mesmas derivadas.